Estava tomando aqui um café e refletindo nesse meu aquário que eu tenho, cheio de iscas artificiais do tempo que eu assim as fabricava, né? São iscas bem rústicas que eu utilizava e a minha função era pegar peixe, não era fazer iscas especiais com o acabamento de uma rapala da vida. Mas essa transição foi bastante relevante na minha vida. A partir dos anos 80 eu comecei essa transição do bait para o fly. E isso eu vou trazer para vocês aqui como uma curiosidade. Fazendo essa transição então de isca artificial, que eu assim fabricava, não é? E usei por longa data, para depois você entrar numa categoria de pesca com mosca, não é só a filosofia em si, ou a modalidade em si, mas sim a consciência de como você está pescando de forma correta ou não, se integrado e respeitando a natureza, ou se enchendo o freezer com peixe pescado. Ou seja, não é a modalidade que vai fazer você ser melhor ou pior pescador, e sim a sua consciência. Com certeza tem muitas pessoas aí que estão na modalidade de fly, ou vão entrar, ou vão simplesmente conhecer a modalidade para poder pescar mais peixe. E pegando mais peixe, encher o freezer mais rápido. Com certeza o fly vai pegar muito mais peixe. E seguindo esse conceito, eu acabei aposentando o meu baú de iscas artificiais que eu assim fabricava, seja lá réplicas feitas em madeira, né? Ou grandes iscas artificiais alongadas para 3 garateias, iscas mais robustas, frogs entalhados à mão, iscas de resina de poliéster, de vários materiais. A gente podia fazer isca artificial até de pregador. Para vocês terem ideia, qualquer pedaço de madeira se transforma numa isca artificial. Até um pedaço de plástico do cabo de alguma faca poderia virar uma isca artificial. Se a pessoa tiver habilidade e conhecimento, a gente consegue entalhar a isca pela metade, fazer os dois lados, não é? Fazer os dois lados e complementar ou entalhar simplesmente num cabo de vassoura. Olha, é muito legal o universo de iscas artificiais. Nada contra, eu pesco de todas as modalidades. Mas um conceito eu procuro ter na minha mente. Eu não encho o freezer. Eu não uso a modalidade, seja lá qual for que eu esteja pescando, para abastecer o meu freezer, nem de vizinho, nem de amigo, nem de irmão, nem de ninguém. Eu acho que é esse aí o princípio básico que nós devemos seguir essa filosofia. Peixe bom é peixe na natureza, porque se ele não estiver lá a gente não vai ter o que pescar. Nada contra os pesqueiros, porque ali você consegue pescar. Você pode e deve tirar o peixe do pesqueiro, porque é ali que ele foi feito para isso mesmo, para você treinar, para você se exercitar e para você até retirar. E na natureza, deixa lá. E seguindo esse princípio do bait ou de fly, com certeza nós vamos continuar fazendo aí o nosso pesca e solte ou catch and release. Bom, vamos continuar o nosso serial conceitual Coleópteros de semente, parte 10. Nessa parte, então, nós vamos entender um pouco mais como fazer pernas realísticas by Meloc Fly. Uma das metodologias que eu uso para vocês aí ficarem mais espertos nos atados das suas moscas realísticas. Vamos ao vídeo. Afinal, o que tem uma lâmpada eletrônica, então, a ver com pernas realísticas que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Uma coisa difere-se da outra, mas ambas podem ser utilizadas, combinadas aí e recicladas para a gente fazer as nossas pernas realísticas. Como é que eu faço isso? Vamos entender agora. Eu já falei para vocês então que a lâmpada eletrônica desmontada tem esses componentes aqui. E nesses componentes nós temos
uma peça chamada transformador que tem fio de cobre. Qual é a base da minha perna realística aqui? Fio de cobre, tá? Então é uma das metodologias que a gente pode utilizar, é você reciclar uma lâmpada eletrônica dessa que você tem em casa que vai jogar fora. Desmonta, que esse cobre pode ser utilizado. Mas poxa, posso arrumar esse cobre em outro lugar, não é? Posso, com certeza. Você tem outros transformadores aí que a gente consegue encontrar aí em algum eletrodoméstico que a gente vai se desfazer, que está queimado. A gente tira essa parte aqui, né? Ou até em algumas lojas que vendem produtos eletrônicos, não é? Para manutenção, com certeza você vai encontrar um pouco de cobre disponível lá, ou algum fio também, algum fio que você pode desencapar e utilizar. Não precisa ser uma grande quantidade, mas nós precisamos do cobre. Por que que eu estou falando do cobre? Aqui sobre a minha banqueta, então, nós temos algumas estruturas das bases de pernas realísticas feitas com cobre. Por que que eu estou recomendando cobre e não outro metal qualquer? Porque a liga de cobre, ou o cobre em si, né, ele não vai oxidar. E isso vai garantir a longevidade do seu padrão de pernas. Mas você diz assim, poxa, mas isso não vai para dentro d'água. Aonde vai oxidar? Nas articulações. Elas geralmente ficam mais expostas, tá? Bom, um outro tipo de arame vai servir? Com certeza. Um arame de liga metálica à base de ferro vai servir. Mas o recomendável é mais o cobre, tá? Ele dá uma longevidade maior. Segunda coisa é o diâmetro. O diâmetro não pode ser do calibre do fio de cobre, nem muito fino, nem muito grosso. Ou seja, um padrão aí entre 0,10 a 0,25, 0,30 no máximo, para você conseguir assim sustentação. Por exemplo, neste meu grande louva-a-Deus aqui, com certeza eu usei a estrutura de pernas, tá? Não tão calibrosas. Se não me engano, foi em torno de 0,25, mais ou menos. Existe uma metodologia que a gente consegue aplicar para assim dar o reforço nas nossas moscas. Eu vou explicar para você. Vamos entender então o processo de fabricação das pernas. A base então é um arame que eu posso assim fazer com esta metodologia. Usar uma base de arame de 0,12, 0,15 até 0,20 e só na extremidade aqui, ó, calculando mais ou menos aqui um espaço que eu vou utilizar para os tarsômeros e a garra tarsal, eu uso então um outro pedaço de arame torcido e deixo essa abertura em V que vai fazer as garras, tá? Daqui para trás ela já tem um calibre suficiente para sustentar os apetrechos que eu vou colocar em cima, para dar um engrossamento da tíbia e coxa, tá? Ok? Ou do fêmur, que seja. Já nesta outra metodologia aqui de fabricação, eu usei um arame mais fino, um aproximadamente 0,10, 0,8 e torci 2. Deixando então a parte da extremidade para fazer as garras tarsais. Então, de ponta a ponta, ele é torcido, garantindo assim uma perna mais fina, com aproximadamente 0,15, porém com uma resistência boa. E esta parte torcida ajuda a colar também o que eu for colocar em cima, tá? É uma outra metodologia. A mesma metodologia eu posso usar com um arame um pouco mais grosso. Esse aqui, vamos dizer, com 0,10, 0,12 e também torcê-lo para assim dar uma estrutura na parte de trás aqui da perna bem mais forte e bem mais robusta que essa aqui. Então esta aqui vai ser indicada para insetos de tamanho menor e esta aqui mais estruturada, mais robusta para insetos que precisam, vai ter uma estrutura mais parruda e eu preciso de sustentação. Então isso aqui
para isso aqui, faz diferença no acabamento e faz diferença na estrutura que a mosca precisa às vezes se sustentar, tá? Nem sempre você vai colocar uma mosca no expositor. Ela vai ficar fora do expositor e fora do expositor ela precisa se sustentar, dando o aspecto do inseto estar assim devidamente andando, né? Ou numa posição favorável aí a que você precise depositar. A outra metodologia, então, consiste em você usar não 2, mas 3 arames na parte estrutural. Então, eu posso usar um arame mais fino, não é? Mais fino, um 0,10, por exemplo, e eu preciso de uma estrutura de perna mais forte ainda. Então, eu uso 2, 3 arames. 3 arames torcidos. Quando chegar aqui na ponta, eu corto um e fico só com 2, que seriam as garras, tá? Bom, outra metodologia que eu posso usar, então, é usar 2 arames de um lado e 2 arames do outro, ou seja, 4 arames torcidos. E a garra tarsal, 2 de cada lado, tá? Eu teria, então, aqui 2 partes finalizadas aqui que eu vou torcer e vou dispensar 2 pernas de arame. Então aqui eu tenho 4 pernas de arame torcidos, que me dá uma estrutura bem mais forte, mantendo um calibre de arame mais fino, tá? Processo então da gente começar nossas pernas realísticas começa determinando o padrão da bitola do arame de cobre, cortando aqui um comprimento para assim a gente começar a trabalhar. Como é que eu determino isso aqui? É óbvio que se eu tiver que fazer uma perna com aproximadamente 2,5 centímetros, eu vou usar aí 2 vezes a 3 vezes o comprimento, que assim eu vá utilizar. Vou dobrar o arame ao meio, né? Vou dobrar ao meio e vou usar, digamos assim, que esta parte aqui da frente seja então as garras tarsais. Eu vou pinçar aqui com aproximadamente uns 5 a 10 milímetros, tá? E vou começar a torcer isso aqui. Vou torcer e isso vai me levar um tempinho para eu executar, né? Então a gente, para adiantar o vídeo aqui, a gente já fez uma parte e vai torcendo aí, tá? Vai torcendo, vai torcendo. Se quiser usar alguma parte elétrica aí, uma micro Dremel ou uma furadeira para fazer esse processo, isso aqui demora um pouquinho, mas a gente faz uma quantidade grande. Finalizou, vai ficar desse jeito. Após então a gente fazer a estrutura base das pernas realísticas ou realistic legs, feitas com a estrutura do arame de cobre, nós vamos passar para as etapas de montagem de partes da mesma, trazendo então o realismo. Como é que eu faço isso? Aqui vocês podem ver então que na extremidade da garra tarsal e os segmentos aqui do torcimento do arame, né, já me faz o efeito que eu preciso para os tarsos, tá? A garra sendo então a parte que eu não dobrei, não torci, é só curvar usando então a ponta de um alicate de bico redondo, né? Ó, a gente curva aqui, ou uma pinçazinha também, ó. Aí já conseguimos. Se a gente quiser mais aberto, a gente pode abrir aí, ó, dando um efeito mais aberto nesta parte aqui da garra, ó, tá vendo? Então, tudo isso aí. Como é que eu faço então esse processo inicial? Vamos entender isso melhor. Aqui então nós temos 3 modelos de partes iniciais das pernas realísticas que eu faço com material muito simples, usando a mesma técnica, tá? Sendo que na época que eu comecei a fazer moscas realísticas, eu não tinha material de qualidade. Então eu tive que dar o meu pulo do gato aí, né? Hoje em dia, com certeza em fly shops aí internacionais, você encontra pernas realísticas aí ou materiais para tais processos. A gente aqui está fazendo da forma mais simples, tentando passar para vocês. De que forma, então, eu fiz e qual material eu usei nesse processo? Nylon
monofilamento, tá? Não precisa ser muito calibroso, isso aqui é 0,60. Você pode pegar um 0,70, 0,80, mas não pega muito fino não, que senão não vai ter material. E um isqueiro ou uma lamparinazinha, uma vela, para você derreter a ponta aqui do nylon. Esse nylon vai ser então depositado, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai então, usando aqui uma pinça, a gente vai preparar a perninha que a gente já tinha feito, né? A estrutura. Eu vou segurar aqui com a pinça porque eu vou trabalhar com calor. E logicamente que eu tenho que aquecer o nylon e aquecer um pouquinho o cobre, tá? Eles vão fundir e vão começar a fazer então o processo de acabamento. Mas você não poderia usar uma cola, o esmalte. Existe logicamente essa técnica de usar esmalte, resina epóxi ou resina epóxi UV, né? Quando eu falo epóxi, epóxi de 5 minutos, aquela bem rápida, né? Que seca rapidamente. Você pode usar outro tipo de cola também. Mas essa técnica aqui, eu acho que é a mais simples e a mais fácil de encontrar. Todo pescador aí geralmente tem a sua linha, né, de pesca e um isqueiro. Isso aí é fácil da gente conseguir, com certeza. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu poderia fazer isso usando simplesmente a mão? Sim, mas como eu vou botar calor aqui, ó, vai esquentar e vai incomodar a ponta da mão. Então a gente recomenda o uso de alguma peça. Ah, mas eu não tenho uma pinça. Coloca na morsa de atado. Não tem morsa de atado, usa um alicate, tá? Então a gente segurou aqui. Para facilitar aqui o processo, eu vou usar então o artifício de posar essa pinça aqui de forma que ela fique mais elevada, porque eu vou precisar das duas mãos livres para assim poder segurar o nylon, queimar e depositar. Então eu vou dar aqui uma aquecida e vou depositar esse material aqui, ó. Tá, ó. Depositei o material. Tá depositado, ok? Vamos agora começar a finalização. Eu vou dar calor, por isso eu não posso ficar com ele na mão, ó. Aí já vi que não deu ainda a quantidade que eu preciso. Eu vou depositar mais um pouco. Deposito mais um pouco. Tiro. E vou dar o acabamento com o calor. Giro para cá. Por isso eu não posso ter o arame da perninha na mão, porque vai ficar bem quente. E aí eu vou conseguir fazer o terminal aqui do esporão tarsial. Ficou legal então? Vamos esperar esfriar, cristalizar esta aplicação de nylon derretido, de modo que a gente possa então tocar. Com o arame nós fazemos então a curvatura ou com uma pinça de ponta fina também para dar esse ajuste nessas garras tarsais, né? Tá? Os outros tarsos que a gente precisa aplicar aí, a gente pode continuar fazendo o mesmo tipo de aplicação, tá? De segmentos com a cerda de nylon aqui derretida. Nós vamos derretendo. E aqui, se você quiser dar um efeito melhor, você pode aplicar um pedacinho de fio de nylon mais fino e pingando a gota de nylon derretido, gerando então os tarsômeros aqui, né? E aí complementa a perninha. Isso vai muito da dependência do que você precisa aí dar realismo. Com isso você tem a parte da extremidade da perna. Falta fazer então a tíbia, a coxa ou o fêmur, tá? E nós vamos
seguir dando essas ideias para vocês, como fazer então esses complementos. Quem está gostando do vídeo aí, deixa seu like, faz o seu comentário, dá uma olhada no checklist geral do canal, tem muita informação contida dentro dos vídeos que eu procuro colocar para vocês aí que estão me assistindo. Com certeza, eu creio que vocês nunca tenham visto alguém utilizar uma lâmpada eletrônica para fazer pernas realísticas, usar no atado de mosca, como também até para expositor, não é, de moscas. Creio que só no meu curso Melocfly de atado de moscas vocês encontram estas como outras ideias inusitadas de reciclagem, aproveitamento de material, para assim aplicar nas nossas moscas, que podem até vir a ser usadas para pesca. Com certeza nós podemos usar muitas técnicas que eu já ensinei para vocês, ou estou ainda por ensinar no meu curso, e vocês assim saem ganhando. Escrevam aí para mim se vocês já viram coisa parecida ou não, tá? Eu acho que eu nunca vi gente utilizando estas metodologias, mas a gente tem um universo inteiro aí, né? E o mundo é bem grande, muita gente às vezes pode ter pensado de forma parecida. E quem está achando então aí que usar lâmpada eletrônica reciclada para o atado de mosca ainda é pouco, eu tenho aqui sobre a minha mesa 3 padrões de streamer, de micro streamers, né? Paulistinha. Paulistinha porque tem as cores da bandeira de São Paulo, preto, branco e vermelha, ou do time de São Paulo aí, tá? Que eu estou fazendo uma homenagem já de longa data, né? Eu tenho o Popper Paulistinha, tenho este padrão aqui de streamer Paulistinha, que são cores básicas da natureza, né? Do osso preto, a lateral branca e a guelra avermelhada ou imitação do peixe ferido. Que material eu usei para fazer esses micro streamers aqui? Logicamente que material reciclado, sem dúvida. Para isso vocês têm que entender que este curso de atado de mosca é totalmente diferente de qualquer outro que vocês já tenham assistido. Isso eu tenho certeza. Bom, os materiais estão aqui, ó, tá? Isso aqui é uma manta, tá? De um polímero. Aqui nós temos uma alça de tira, né? Essas tiras de nylon, e aqui um cordão de cetim. Esses 3 materiais distintos aqui eu vou explicar rapidamente para vocês. Este material aqui então, ele é um material usado para fazer a parte interna de um cartucho de impressora, tá? Então ele é um material à base de polipropileno, se eu não estou enganado, e ele armazena a tinta. Quando acabou o cartucho e se danificou, eu ia jogar fora. Eu fiz então a abertura do cartucho e verifiquei que dentro do mesmo tinha esse material encharcado. Eu lavei, deixei secar, e essas fibras podem então me servir para fazer dubbing, não é? Para fazer também streamers de tamanho pequeno. Da mesma forma, eu usei esta alça aqui de nylon trançado, desfiado, desfiei, né? E utilizei para fazer o dorso. E a parte de um cordão de cetim que a gente às vezes acha por aí no armarinho, a gente desfiando, dá um material muito bom, tá? Esse material para fazer guelras. E aí vocês têm aqui, nós temos 3 micro streamers Paulistinha, atados em anzóis distintos, que você pode utilizar aí para pescar lambari, tilápias, saicangas e outros peixes que não têm uma boca tão grande assim, mas são peixes carnívoros, vorazes, peixes que vão atacar, ou peixes onívoros também, né? Os distintos anzóis seriam esses aqui, ó, tá? Que eu estou usando no padrão Maruseiko. O menor, o da Maruseiko 8, ele já vai pegar aí um tamanho número 12 do anzol convencional. Pra vocês terem ideia do tamanho
tamanico do anzol. E ele tem uma haste menor, né? Tem uma haste mais curta. Pela haste do anzol ser curta, então ele favorece o atado de moscas pequenas, não é? Por ter um gap alto, favorecendo assim a nossa fisgada e a eficiência de moscas micro, bem pequenas. Bom, vamos continuar o nosso vídeo então aprendendo a fazer as partes finais das nossas pernas realísticas neste padrão by Melock Fly muito simples, que eu já mostrei para vocês que são materiais fáceis de você fazer aí. Logicamente que existem outras metodologias de você fazer pernas realísticas. A gente, quando tiver uma condição, a gente vai avançando nos atados e vai explicando para vocês quais outras metodologias. Desta forma, aqueles que gostaram, deixa seu like, faz o comentário aí das dúvidas que vocês acharam difícil, acharam fácil, já viram por aí, manda para mim que eu respondo para vocês aí. Com certeza é um prazer escrever e responder a vocês. Desta forma aí, eu deixo um abraço a todos que estão me assistindo e vamos para o próximo vídeo.